Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Nós estamos na primeira semana do tempo comum, hoje, quinta-feira, dia 14 de janeiro. A primeira leitura de hoje dá sequência à nossa leitura da carta aos Hebreus, hoje no capítulo 3, versículos de 7 a 14. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, colocando-me à prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Por isso me irritei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim, jurei em minha ira: não entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado. Pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Palavra do Senhor. Responderemos com o Salmo 94, que é inclusive citado no texto da carta aos Hebreus, a esta primeira leitura. O refrão será: Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. O evangelho de hoje é o de Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Há um tema que se faz presente na primeira leitura de hoje no Evangelho, que é o tema da abertura / fechamento do coração. Específica e diretamente, o que está apresentado é o tema do fechar, endurecer o coração. O que está sugerido pelo texto da carta aos Hebreus é de que o pecado causa uma espécie de cegueira
de fixação em torno de um desejo, de uma paixão desordenada de tal forma que endurece o coração para a graça de Deus, incapacita enxergar o que está em volta, o que está em torno, torna parcial a nossa visão e percepção e experiência de vida e de alguma forma nos cega e por isso endurece o coração. A carta aos Hebreus, portanto, pede hoje uma atenção, citando o Salmo 94, que é o nosso salmo de resposta à primeira leitura de hoje, para não repetirmos, guardadas aí as devidas proporções, um pouco aquilo que foi a dureza de coração do povo na travessia do deserto, que duvidou do cuidado e da companhia do Senhor naquele difícil período de travessia. Não fecheis o coração como em Meriba e como em Massa, diz o refrão do salmo de hoje. Não fechar o coração é o que está proposto, portanto, para a nossa reflexão na primeira leitura e na resposta do salmo. Abrir o coração é obedecer, é ouvir, é ser capaz de ouvir a Deus e ao irmão e a quem está em torno, é não se permitir fechar apenas num recorte da realidade, da vida, da experiência da realidade da vida e às vezes muito enganado pelos sentidos, enganado pelos prazeres, pelos desejos, por percepções parciais. A palavra de hoje, portanto, chama a nossa atenção para permitir que o Espírito Santo de Deus, como está sugerido no início do texto, fale ao nosso coração e nos diga: olha, não é possível, não se pode endurecer o coração como aconteceu com os nossos pais, com os vossos pais no deserto. Interessante que o texto do Evangelho não parece ter uma relação tão direta com esse tema do endurecimento do coração. Ele relata uma cura, dando sequência, como é presente ali no início do texto de Marcos, aquela ideia de que o Senhor, quando cura, ele de alguma forma deixa claro que a vontade de salvar está sempre à frente daquela propriamente de curar ou de fazer de Jesus a espécie de um curandeiro, mas a vontade salvífica domina, tem em si, sobretudo até o domínio sobre a natureza, que nem mesmo a natureza pode impedir a vontade salvífica do Senhor, de modo que quando ela se coloca no caminho, no caso hoje do leproso, que pede ao Senhor a cura, a restauração, ele diz: Senhor, se queres, podes curar-me. E Jesus diz: fica curado. Mas eu quero salientar um pedido que Jesus faz, a desobediência do leproso, que embora curado ali da sua enfermidade, precisava ainda ser curado em outras dimensões ligadas à vontade e à obediência ao Senhor. De alguma forma, um endurecimento do coração do leproso que criou uma dificuldade para Jesus, Porque Jesus tinha pedido e falou com firmeza que ele não contasse nada a ninguém, mas que fizesse o caminho que era previsto pela lei, O sacerdote diagnosticava a lepra, o sacerdote também precisaria constatar a cura. Mas, pelo contrário, ele saiu por ali, começou a contar e a divulgar muito o fato, e ele criou a dificuldade para Jesus, que o fato de que Jesus já não podia mais entrar publicamente numa cidade, precisou ficar retirado e fora, em lugares desertos, de modo que as pessoas precisaram procurá-lo e Jesus não tinha mais aquela liberdade de transitar pelas cidades. Dificuldade causada pela desobediência daquele homem curado por Deus. Nem sempre o fato de termos experimentado a ação de Deus em nossa vida num determinado momento é garantia de que fazemos a vontade de Deus, ou que faremos, se pensamos ali dali para frente no futuro, a vontade de Deus em toda e qualquer circunstância de nossa vida. É preciso estar sempre atento,
mesmo depois de recebermos uma graça de Deus para entender, compreender, ouvir, não endurecer o coração, como sugere o pretexto da primeira leitura e o Salmo, mas está sempre disposto a ouvir a voz do Senhor. Um dia abençoado para todos.